Sejam bem-vindos. A gente está começando mais uma aula gravada, uma aula de revisão. Observem aqui nessa imagem que nós temos o esqueleto humano. Aqui no esqueleto humano nós temos vários tipos de ossinhos. Então percebam que nós temos diferentes formas ósseas e essas formas ósseas diferentes, elas vão ter classificações diferentes. Então, em relação aos ossos, nós vamos ter três dimensões. Ossos que vão ter largura, comprimento e espessura. Largura, comprimento e espessura. Quando eu falar em espessura, eu estou falando da espessura da parede do osso, tá? Pensando nisso, eu vou ter vários formatos e cada formato vai ser adequado ao tipo de osso e ao local dele, à função dele. Então vamos parar para prestar atenção. Esse osso aqui, esse aqui é o osso frontal, vocês já conhecem. E o que é que a gente tem de especial nele? Vou colocar para ele ficar sozinho, olha. Esse osso aqui, a gente percebe que ele tem mais largura, ele tem mais comprimento ou altura. E observem a espessura, bem fininho, estão vendo? É um osso com espessura fina. Então, esse é um osso considerado osso plano. Por quê? Ele tem largura e altura ou comprimento predominante em relação à espessura. Perfeito? Vamos lá para outro osso. A maioria dos ossos do crânio são ossos planos. Na face, a gente já tem uma série de ossos irregulares. Na face, a gente já tem uma série de ossos irregulares e pneumáticos. Ossos irregulares e pneumáticos. E aí a gente vai visualizar o que aqui? A maxila. Vamos dar uma olhadinha na maxila? Observem a maxila. A gente tem ela do lado direito e do lado esquerdo. Vou ocultar os outros e vocês vão visualizar esse osso. Olha só como ele é diferente. Então ele é um osso irregular porque ele não tem uma forma específica. Ele é muito especializado. Ele vai se propor a uma determinada função. E observem como é que ele é dentro. Eita, tem uma cavidade. Essa cavidade é chamada de seio. E o que acontece com esses ossos é que eles vão ter cavidades dentro deles, cheias de ar, e suas paredes vão ser preenchidas, vão ser cobertas por mucosa. Então, se tem mucosa, tem muco. Se tem mucosa, tem muco. Esse seio aqui, ele é chamado de seio paranasal, porque ele está perto da cavidade nasal. Por isso ele é chamado de seio paranasal. Então esse é um osso do tipo pneumático. A maioria dos ossos da face são irregulares e, com exceção do osso nasal, que é um osso plano, e o restante dos ossos, eles vão ter a característica de serem pneumáticos, de terem cavidades. Então, o frontal é um osso pneumático, as maxilas são ossos pneumáticos. A gente vai ter aqui dentro do nariz. Espera aí que eu vou tirar esse nariz daqui. Tenha calma que ele vai sair. Saiu o nariz. Isso daqui é o septo nasal. Vou tirar também o septo cartilaginoso. Pouco, tá? E lá dentro, ó, nós temos mais ossos dentro da cavidade nasal. Então aqui a gente vai encontrar os ossos etmoides, que também é um osso pneumático, tá? Nós temos também o temporal. Nessa região aqui, atrás da orelha, nós também temos cavidade de ar, então também é um osso pneumático. Tranquilo? Seguindo adiante. De volta todo o esqueleto. Vamos lá. Vértebras. As vértebras também são ossos irregulares. Tranquilo? Vamos seguir para a região do tronco. Nós aqui temos dois tipos de ossos que vão ter algumas características parecidas. Nós temos um osso longo, que é esse daqui, que é o húmero, vocês já sabem. E nós temos ossos alongados, que são ossos como as costelas. Qual é a diferença? Um osso longo, ele vai ter o comprimento predominante em relação à largura e à espessura da parede do osso. Se eu for olhar uma costela, eu também vou perceber que tem isso, ó, o comprimento, ele predomina em relação à largura e à espessura da parede óssea.
Qual a diferença? A diferença é que, nesse caso aqui do húmero, nós temos um osso que ele é mais arredondado e dentro dele eu tenho uma cavidade, que é a chamada cavidade medular. Dentro dela eu tenho medula óssea. Já os ossos alongados, como as costelas, eles são ossos mais achatados, percebem aqui, ó? São ossos mais achatados. Então, eles não têm cavidade medular, não têm medula óssea. Essa é a principal diferença dos ossos longos para os ossos alongados, certo? Aqui nós temos o externo, que também é um osso alongado, as costelas, que são ossos alongados. E aqui eu tenho ossos longos, então, clavícula, húmero, os ossos do antebraço, rádio, ulna, aqui o rádio e aqui a ulna, também são ossos alongados. Tranquilo? Ossos da mão também são ossos alongados. Todos os metacarpos e todas as falanges são ossos longos, desculpe. Então, e aqui na mão? Também temos ossos longos. Todos os metacarpos e todas as falanges também são longos, porque eles têm cavidade medular. Já os ossos do punho, que são esses ossículos que tem aqui, que a gente chama dos ossos do carpo, eles são ossos curtos, porque eles têm as 3 dimensões equivalentes, o que dá muitas vezes a eles formas geométricas. Olha aqui. Então são ossos curtos. Onde é que eu tenho mais osso curto? No tornozelo. Então vamos lá embaixo. Aqui no tornozelo eu também tenho ossos curtos. Estão vendo aqui, ó? Vários ossos curtos. Então todos os ossos do tarso são ossos curtos, tá certo? Tudo em frente, aqui, ó, todos os metatarsos e todas as falanges dos pés são ossos longos. Tranquilo? Vamos lá. Vamos voltar lá para cima. Vamos conhecer um outro tipo de osso. A patela. Todo mundo já ouviu falar da patela, não foi? A patela é que tipo de osso, professora? É um osso sesamoide. Ele é um osso sesamoide. Por quê? Porque ele é um osso que fica preenchido por tecidos moles, tá? Deixa eu voltar aqui. Ele fica preenchido por tecidos moles. Então é um osso que ele tem uma estrutura, uma formação diferente dos outros ossos. São ossos tidos como flutuantes. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O ocioide, esse ossinho aqui, ó, fica na base da garganta. Esse osso, ele também é um osso sesamoide. Estão vendo que ele não se articula com outros ossos? Ele fica no pescoço, se prendendo a ligamentos e cartilagens. Estão vendo? Então é um osso sesamoide. Onde mais que a gente tem osso sesamoide? Nos dedos dos pés e nos dedos das mãos. Aqui não sei se vai ser possível visualizar. Vamos dar uma olhada. Às vezes no polegar, nessa região aqui, nós temos 2 ossinhos flutuantes. Ficariam mais ou menos aqui, ó. Uma bolinha aqui. Seriam ossos sesamoides também. No pé é mais fácil visualizar. Vamos ver se a gente consegue. Aqui. Na parte inferior. Aqui ele tá aparecendo, olha só. Oi. Volta, menino. Olha aqui, 2 ossículos, vendo? Abaixo do hálux. Também são ossos sesamoides, certo? Beleza? Vamos continuar. Deixa eu só voltar aqui. Vamos dar uma olhada. Para entender esses ossos, como eles funcionam, a gente tem que verificar que eles vão fazer articulações. O que seria uma articulação? Seria a união de um osso com o outro em uma união que pode ter várias características. São uniões que podem ser móveis, podem ser semimóveis e podem ser rígidas. As articulações móveis são as articulações que o fisioterapeuta e o educador físico vão lidar com maior frequência, porque são aquelas que têm maior funcionalidade, como a articulação do joelho
e as articulações das mãos, do cotovelo, dos ombros. E existem articulações que elas são semimóveis e articulações rígidas. Então vejam aqui, articulações rígidas, nós temos as articulações da calvária. Então, entre o osso frontal e os ossos parietais, a gente vê aqui a sutura coronal. E é uma sutura do tipo fibrosa, ela é presa, ela não tem movimento significativo. Se a gente for olhar outras articulações, elas vão ser semimóveis, como por exemplo, as articulações entre as vértebras, que são chamadas de articulações intervertebrais. Essas articulações, elas vão funcionar como uma composição de pequenos movimentos para gerar um movimento maior. Então, se a gente parar para observar, deixa eu ver aqui, vamos ver a função. Se a gente parar para observar o movimento nesse segmento, a gente vai perceber que o movimento ele é pequeno em cada articulação intervertebral. Mas, na verdade, o que faz com que o movimento pareça ser maior é quando a gente coloca ele visto por completo. Deixa eu colocar aqui uns músculos. Vou clicar em um músculo aqui para a gente ver o movimento dele. Vamos ver se a gente consegue. Pronto. Olha só para isso. Fica olhando, vai chegar. Chegou. Pronto. Observem aqui na região cervical que o movimento em cada segmento ele é pequeno, mas quando você soma um pouquinho daqui, com um pouquinho daqui, com um pouquinho daqui, você consegue ver um movimento maior. É isso que acontece na coluna vertebral, certo?